Olá, queridos, estamos no ar com mais um programa Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia, quando podemos aqui conversar sobre temas que são relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, muitas vezes para a nossa vida pessoal ou para a nossa vida em sociedade, não é mesmo? E eu fico muito feliz de poder receber as informações de vocês, de poder receber sugestões de temas que vocês querem ouvir, querem ouvir a palavra de um especialista. E é isso mesmo, a gente vai buscar um especialista e vai aqui conversar com você sobre o tema que lhe diz respeito, que com certeza também interessa a muitas outras pessoas. A gente já sabe que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil e em todo o mundo. E detectar esse câncer em sua fase inicial é fundamental e às vezes decisivo, né, para que possa se alcançar a cura. Todavia, nem sempre os estágios iniciais da doença são diagnosticados com precisão e precocemente na medida do que é necessário. Apenas com a combinação de um exame clínico e também com a nossa conhecida e às vezes detestada mamografia. Atualmente, uma nova técnica vem se mostrando promissora para poder fornecer um diagnóstico precoce e consistente. Hoje, a gente vai falar sobre a termografia de mama. E para falar sobre esse tema, queridos, eu tenho aqui no estúdio a doutora Fernanda Fernandes. Ela é ginecologista, obstetra na rede pública e privada, é também professora da graduação de medicina em Campinas. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Eu quem agradeço o convite pela participação, Celeste. Vamos começar já falando sobre o que é essa termografia de mama? A termografia nada mais é um aparelho que pode detectar o aumento, capta o aumento da temperatura em qualquer parte do organismo. E nós sabemos que células que se proliferam, como tanto os tumores benignos quanto malignos, eles emanam mais energia, mais calor, e a termografia detecta. E aí surgiu recentemente uma tecnologia proveniente da Europa que capta e detecta essa variação da temperatura nas mamas, que nada mais é a termografia. É um aparelho que é somente de contato, não emite radiação, não emite calor, é fácil de ser realizado, pode ser realizado durante o consultório. Eu pessoalmente realizo durante a consulta, para detectar se a paciente mais jovem, principalmente, tem alguma alteração da estrutura da mamária, alguma proliferação de células que indicam algum risco que a gente precisa, como você bem mesmo falou, investigar com mais precocemente as lesões mamárias que ainda não foram detectadas por nódulos, por alguma sintomatologia. Portanto, é um exame que ele pode ser feito em consultório mesmo, não precisa ser em laboratório. Não, ele é feito no consultório, eu tenho o aparelho, depende, ele dura em torno de 10 a 20 minutos, depende do volume da mama dessa mulher, depende da densidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é mama mais densa, é a mama que tem mais glândula, que é mais difícil de detectar essas alterações estruturais. Então, a gente tem que trocar a lâmina para não ter erro, porque todas as imagens captadas por essa termografia vão ser enviadas para uma tecnologia de inteligência artificial para verificar se essa paciente em especial tem um maior risco ou um menor risco de estar com alguma alteração estrutural ou de desenvolvimento de alguma neoplasia, seja ela benigna ou maligna. Ela é específica para o câncer de mama? Não, ela não é específica para o câncer de mama. Porém,
o que que acontece? O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres, principalmente os casos que mais acontecem isso são acima dos 50 anos. Porém, como a gente pode verificar, cada vez mais jovens, mulheres jovens, têm tido câncer de mama, certo? Então, Verdade. aquela mulher que não teve filhos, que não amamentou, que tem um silicone, que palpa a sua mama e vê um monte de grânulos, que tem antecedente familiar de câncer de mama, ela tem uma preocupação se ela qualquer alteração na mama, se ela vai ter um câncer de mama ou não. Então, a termografia é uma ferramenta auxiliar fundamental, principalmente nessas mulheres, para nos guiar no exame da detecção precoce do câncer de mama. Por isso, na minha opinião, ela é muito bem-vinda. O Ministério da Saúde, né, o único câncer que é rastreado e prevenível é o câncer de colo de útero, porque a gente colhe o Papa Nicolau, então a gente toma vacina, a gente evita de ter a doença. Agora, a detecção precoce do câncer de mama é primordial para o sucesso do terapêutico, tá? Eu, se vocês me permitem, eu vou falar no caso especial de mim mesma. Eu tive câncer de mama aos 44 anos, jovem também. Amamentei, tive filhos, tive um cisto mamário por volta de uns 40 anos, eu usava Mirena, e o Mirena pode dar cistos, ovários, em um monte de lugar. E eu procurei um mastologista, sempre fiz a minha rotina preventiva todo ano, e o que aconteceu? Ele falou, não fica preocupada, que isso é totalmente benigno, mas sempre fazendo os meus exames de rotina, aquele local cisto, eu tirei o DIU hormonal, regrediram os cistos, mas 1 ano e meio depois eu fui fazer a minha mamografia de rotina, tinha 3 microcalcificações no mesmo lugar onde nasceu aquele cisto. Aí eu tive um anjo da guarda de um radiologista que magnificou na hora, nem pediu para eu voltar no médico para complementar o exame, e já veio um BRADS 4, que é uma categoria suspeita de câncer. Quando tem a categoria BRADS 4, você tem a chance de você ter um câncer de mama vai de 2% a 90%. Uau! Eu caí, fiz a biópsia e caí no câncer de mama. Inicial, in situ, fui lá, fiz a quadrantectomia. Na minha cabeça, eu fiz uma cirurgia de reconstrução mamária, porque era tão inicial. Só que, apesar dele ser inicial, ele já estava disseminado. Eu fiz 2 cirurgias. Não precisei fazer quimioterapia, meus linfonodos não tinham ainda células metastáticas. Eu fiz, por ele ser agressivo, né, e de uma evolução muito rápida, eu fiz a radioterapia e a hormonioterapia. Hoje está com 7 anos que eu me tratei, levando uma vida completamente normal. Isso, porque isso é importante, né? E o teu depoimento ele é muito importante porque ele vem atestar, né? O câncer de mama ele tem cura desde que tratado adequadamente, né? Exatamente. E as pessoas me perguntam, mas doutora, você tinha algum caroço, algum nódulo, saiu algum líquido do seu peito? Eu não tinha sintoma nenhum. Minha mama era linda, maravilhosa, eu nunca iria imaginar. Que eu tinha uma ter tia com câncer de mama, tia paterna do lado do pai, e eu fui a escolhida. Eu lembro que a gente está aqui conversando com a doutora Fernanda Fernandes, ela que é ginecologista, obstetra, da rede pública e privada, é também professora de graduação de medicina lá em Campinas, e a gente está falando aqui sobre uma novidade para a detecção, especialmente do câncer de mama, né, que, como a gente já falou, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, e essa tecnologia ela permite uma detecção
precoce do câncer de mama. Doutora Fernanda, me diz uma coisa, a termografia, ela pode substituir a mamografia? Nunca, nunca. Ela é uma ferramenta complementar. A mamografia é um exame padrão ouro para detecção de câncer de mama. Tá? Ele é preconizado a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, para a população em geral, para rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas. As mulheres que têm fatores de risco antes dessa idade, quais são os fatores de risco? Obesidade, uso de álcool, nunca amamentou, teve gravidez tardia, menopausa mais tardia, começou a menstruar muito cedo, ficou muito tempo sob as flutuações hormonais. A parte genética, como nós falamos, tem na família pacientes que tiveram câncer de mama, principalmente em idades jovens. Então, nesses casos, a gente individualiza cada caso e pede a mamografia mais precocemente. O que acontece? Lembra que eu falei da densidade mamária? Quanto mais jovem a mulher, mais glândula ela tem, menos substituição dessa mama por gordura. E às vezes ela faz aquela mamografia e dá umas manchas, e o colega que está fazendo laudo faz assim, BIRAD 0, não tem conclusão para analisar o laudo. E aí ela vai ser submetida a outro exame complementar, um ultrassom, uma ressonância, ou pede para complementar com um aperto, com a magnificação. E isso também gera um estresse, um agravo na saúde mental da mulher, que fica preocupada, o que eu tenho? E então a gente tem outros exames. Existe a tomossíntese, que é uma mamografia mais apropriada para essas mamas densas, mas ela não tem em todo lugar, ela ainda tem em grandes centros, e não é todo mundo, que não tem acessibilidade para todo mundo. Talvez no futuro, quem sabe. Verdade, né? A ultrassonografia, geralmente, a gente usa para avaliar quando já tem um nódulo, um cisto, alguma coisa que já está um pouco maior e é mais palpável. A mamografia, ela tem o poder de detectar microcalcificações, algumas alterações, como eu falei, antes de manifestar a doença. Em que medida que a termografia ela é mais eficaz nessa detecção do câncer? Como é que ela pode ser mais efetiva nessa detecção? A termografia. Tá, mas eu vou chegar nisso. Desculpa, a mamografia emite radiação. A ressonância nuclear magnética evita radiação. Então, não é recomendado para se fazer mamografia, ressonância, tudo que emite radiação, em mulheres jovens, abaixo de 25 anos. Tá? Então, a termografia tem esse papel auxiliar nesse rastreamento, né? Para a gente não pedir exame à torta direita que possa prejudicar eventualmente a nossa paciente, o que a gente chama de sobrediagnóstico. Às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba complicando mais, expondo a paciente a as outras intercorrências, a outro efeito adverso, ou outra complicação. Então, a termografia, por ela ser totalmente inócua, indolor, ela tem as placas para mama mais densa, ela é de contato, ela é de fácil uso, ela é um instrumento que agrega muito para quando pedir esses exames de detecção precoce. E qual é o melhor? Até uma biópsia. Tá? Imagina você submeter uma paciente sem necessidade a uma biópsia de mama.
Então, no meu consultório, eu posso manifestar algumas experiências minhas que até me arrepiam, né? Nós temos pacientes, eu tenho paciente que às vezes já vem com o diagnóstico de um cisto ou de um nódulo na mama, jovens, em torno de 30 anos, que tem histórico na família de câncer mamário, e elas vêm assim, ai, doutora, preciso fazer meus exames de seriados de acompanhamento. Tem que fazer os exames seriados de acompanhamento. Tem que ver se esse nódulo cresceu pela ultrassonografia. Tem que fazer tudo. Porém, aí você faz a termografia nela e vem o laudo que ela não tem risco para um crescimento de células anormais e que ela não tem risco de uma alteração estrutural, a paciente te abraça na hora. Sem dúvida, sem dúvida. De alívio. Estou aqui conversando com a doutora Fernanda Fernandes, ela que é ginecologista, obstetra da rede pública e também da rede privada. E, doutora, eu queria saber, entender um pouquinho, né, eu e os nossos telespectadores e os ouvintes também, quais são os prós e os contras. Prós a gente já falou alguns. Quais são os contras? Os riscos de uma termografia? Tá. A termografia, ela não tem risco nenhum para a paciente. É um exame totalmente inócuo. Ela não pode ser feita em vigência de processo inflamatório, de infecções mamárias, na lactação. Se fez uma cirurgia recente, por exemplo, de prótese mamária ou de mamoplastia mamária, não pode ser feito, porque esse tecido está em processo de cicatrização, que há uma proliferação celular. Então, ela pode fazer um falso diagnóstico se feito nesse momento. Esse é o principal contra, quando fazer. Outro contra é que, por ser uma novidade tecnológica, nós não temos estudos de alta evidência científica, como já temos com a mamografia, com a ressonância magnética, com a ultrassonografia mamária na detecção de neoplasias, tanto benignas como malignas. A ressonância é muito boa para nos auxiliar para verificar microcalcificações. Então, nós não temos estudos, nós temos alguns estudos que falam que realmente, quando ela é positiva, ela tem uma alta especificidade. Em 85% dos casos, ela vai detectar que tem alguma alteração que precisa ser investigada com os outros métodos, mas ela não faz o diagnóstico por si só, como a mamografia de câncer de mama. Então, esse é o principal ponto. Por ser uma tecnologia recente, daqui a alguns anos, comparação, estudo, talvez a gente possa ter uma outra conversa no futuro. Porque alguns especialistas, e inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia, contraindicam a termografia. Excelente pergunta. Essa é a mais controversa das perguntas, tá? Não é só a Sociedade de Mastologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não recomenda o rastreamento da termografia para o câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia, não recomendam. Por quê? Porque ainda não tem estudos científicos de alto impacto, de alto número de gente, de comparação de método que possa assegurar às nossas pacientes que ele é um método tão eficaz quanto os outros. Por isso, ele não pode ser usado como um método diagnóstico, mas um método, uma ferramenta, um método auxiliar de detecção precoce desse câncer de mama. Então, eu já tive câncer de mama, por exemplo, em uma menina, uma adolescente, uma adulta jovem de 19 anos, aqui em Campinas. Teve um nódulo, na palpação ela tinha um cisto, parecia um cisto,
de mais ou menos 3, 4 centímetros, nunca incomodou, indolor, tal. Fez a ultrassonografia, deu sugestivo. Ok. Foi pedida uma mamografia mesmo ela tendo 25 anos de idade. Mas se ela está lá no meu consultório, ou se ela está lá, eu tenho uma termografia em que eu aplico nela, vejo que há uma proliferação, uma neoangiogênese aí, uma captação de térmica maior na região que eu examinei, eu adianto. Adianta passos. Entendeu? Eu já vou pedir a biópsia, eu vou fazer o diagnóstico mais precoce. Eu recomendo para todas as minhas pacientes que tiveram histórico familiar de câncer de mama, fazer o estudo genético. Mas ainda é um procedimento que elas não fazem, se pedem, ela não faz, custa mais de R$2.000, e assim, a mulherada faz estética, a mulherada vai no shopping, faz progressiva, se cuida, mas não investe no estudo genético que pode falar a favor. Então, de forma rápida, um método auxiliar rápido que pode te direcionar ao que pedir mais rápido para chegar mais precocemente ao diagnóstico é ele. E, ao mesmo tempo, não. É uma coisa benigna e vamos ficar mais tranquilo? Pode repetir o seu exame daqui 6 meses, depois a gente pode passar para 1 ano, que não é algo que está crescendo, que está proliferando, e você acaba acalmando essa paciente que se sente mais segura no segmento. Perfeito. Doutora Fernanda, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa, ou da nossa conversa, né? Ai, que pena, está tão gostoso. Eu também acho, né? Mas a gente tem que encerrar. Eu queria deixar esse momento final, esse minuto final, para o seu recado para o nosso telespectador. Independente dos meios diagnósticos, a gente tem que prevenir as doenças. Como que nós podemos prevenir o câncer de mama? Primeiro, tendo uma dieta saudável. Ai, doutora, mas eu como queijo prato, eu como, em vez de usar azeite ou óleo, eu uso banha para cozinhar meu feijão. Então, nós estamos consumindo coisas que aumentam os fatores para a obesidade, as comidas ultraprocessadas e rápidas, e a gente vai criar um panículo adiposo ou de gordura, que vai ser um fator de risco a médio e longo prazo para o câncer mamário. Outra coisa, a gente trabalha demais, temos filhos, a gente não faz exercício físico. Doutora, eu vou a pé até meu trabalho, leva meia hora, mas você para na padaria para tomar um café e comer uma coxinha, você para atravessar a rua. O recomendável é você fazer por semana 150 minutos de exercício físico. Ai, mas eu tenho que entrar na academia? Não, pode ser uma caminhada, mas você vai deixar aqueles 30 minutos para você se concentrar na sua respiração, na sua caminhada, sem parar, no seu ritmo, o que causa desconforto, o que não causa desconforto, para melhorar o seu metabolismo, ou seja, o seu organismo melhorar a oxigenação e funcionar de maneira melhor para eliminar essas toxinas. Muitas mulheres hoje em dia são mais velhas, preferem investir o seu tempo no trabalho ou nos seus estudos, do seu sucesso profissional e pessoal, e querem ter filhos mais tarde, ou mesmo não querem ter filhos. Ok, cuidado, fiquem todo ano, vai no médico, conversa, tira suas dúvidas, procure qual a melhor estratégia, corram atrás. Tá? Corram atrás, se amem, se cuidem, meditem. Tira aquele fim de semana, 10, 15 minutos.
ouça a natureza, ouça os passarinhos, vá numa represa, tira um tempo para si. Muito obrigada, doutora Fernanda. Imagina. Doutora Fernanda Fernandes, ela é ginecologista, obstetra na rede pública e na rede privada, professora de graduação de medicina em Campinas. E obrigada a você que tem participado conosco aqui no Conversa Pública. Até a próxima.